paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, estamos terminando a semana na presença de Deus com mais um devocional. A palavra de hoje vai nos despertar e ela encontra-se em Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A, que diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Irmãos, Deus ele nos convida para estarmos mais próximos dele, num relacionamento íntimo. Deus ele é um ser relacional, mas que ele só nos invade, ele só está conosco próximo se nós permitirmos que isso aconteça. Precisamos manter a chama acesa da relação com Deus, através de louvores, de cânticos, de momentos de adoração, de momentos de gratidão e de oração. Falar intimamente com Deus, contando para Ele toda a nossa intimidade, tudo aquilo que nos causa dor, que nos entristece, as dificuldades do nosso dia a dia. Deus, Ele quer estar ligado intimamente. Ele quer estar conectado conosco em todos os momentos. Para isso, precisamos estar abertos para a sua palavra, estar com Ele com prioridade, termos Ele como o principal da nossa vida. A meditação de hoje diz: renuncia a tudo que te afasta da intimidade com Deus. O que nos afasta de Deus é estarmos em ambientes tóxicos, ambientes pervertidos, onde tem pessoas com filosofias de vida diferentes, onde nós nos deixamos influenciar por aquilo que é mundano, por aquilo que faz a gente esquecer do nosso Salvador. Precisamos ser a influência. Deus, ele espera que nós sejamos sempre o influenciador, influenciadores da palavra de Deus na vida das pessoas. Onde as pessoas que não são acostumados com cristãos, ao conversarmos conosco, ao ouvirmos as nossas palavras, já pensa como essa pessoa é diferente. Deus, em seu evangelho, ele diz que os cristãos têm que ser sal na terra, têm que ser luz no mundo. Nós precisamos modificar o ambiente em que vivemos e não o contrário. Muitas vezes estamos ativos com Deus, na presença de Deus, vamos à igreja, lemos a Bíblia, mas quando saímos do nosso ambiente, nos deixamos influenciar por pessoas opostas àquilo que acreditamos. Queremos ficar bem no trabalho, ficar bem, talvez, com pessoas no qual admiramos. Quando nós começamos a ter admiração por pessoas que não são do nosso meio cristão, isso já revela que estamos ficando frio, que estamos apagando a chama do relacionamento com Deus. Precisamos nos vigiar, estarmos atentos aos sinais daquilo que afasta a gente do relacionamento com o Senhor Jesus. Hoje eu vou compartilhar uma leitura bíblica que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. A leitura bíblica de hoje está em Marcos 2, onde já encontra-se Jesus a todo vapor no seu ministério. Eu quero compartilhar o versículo 15 e 16, que diz assim: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos o que seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus é a nossa referência
é a nossa luz, é a nossa bússola. Jesus, ele se aproximava das pessoas opostas a ele, aos pecadores, aos publicanos, aqueles que estavam distantes dele, distantes de Deus. Mas em nenhum momento Jesus se deixou se influenciar por essas pessoas. Jesus, ele sempre foi um influenciador, um modificador de ambientes. Jesus, ele sempre esteve próximo ao Deus, ao Abba Pai. E ele jamais se deixou levar por aquilo que é contrário à lei de Deus. Quando ele se aproximava de pessoas que eram opositoras às leis de Deus, ele transformava a vida dessa pessoa. Ele mostrava para a pessoa a luz e o sal que ele era. E publicanos deixavam a vida de pecado, prostitutas abandonavam a vida de pecado e o seguiam para serem transformados no dia a dia e se tornar umas grandes homens e mulheres de Deus. Jesus, quando ele pede para nos afastarmos das pessoas que nos afastam, são aquelas que jamais se tornaremos influência para elas. São aquelas que vai nos tirar do caminho dele. Deus, ele nos fez para sim andarmos em todos os ambientes, porém, para não nos deixar influenciar e nos tirar do caminho do Senhor, mas para fazermos ao contrário, sermos luz, mudarmos as ambiências, serem pessoas para serem admiradas e não para admirarmos aquelas pessoas que não andam com o Senhor Jesus. Seja sal na terra, seja luz no mundo, faça como Jesus, tire as pessoas da vida do pecado, mostre para elas o caminho da vida eterna, o caminho da salvação. Seja você que dê opinião e conselho para essas pessoas, e não ao contrário, para assim nada nos afastar da presença de Deus, nada nos afastar daquele que é digno de toda honra e de toda a glória. Que a palavra do Senhor Jesus seja sempre a bússola, que a sua prioridade seja cada vez mais se tornar próximo e amigo de Deus. Cultue ao Senhor, agradeça ao Senhor, que tudo que os seus olhos veem e que os seus ouvidos escutem seja para a honra e glória do Senhor. Tudo aquilo que traz maus desejos, más intenções, pare de assistir, pare de ouvir. Vigie na rede social, esteja de olho em quem você segue. Quando aparece algum seguidor que você segue alguma pessoa que talvez quando você estava afastada dos caminhos do Senhor, você começou a segui-la e você vê que essa pessoa é mundana, fútil, pare de seguir essa pessoa. Seja você referência, seja você uma pessoa influenciadora com argumentos divinos, com palavra de Deus, através de uma vida totalmente repleta de Deus. Onde a Bíblia seja a sua bússola, onde Jesus seja aquele que é a luz para você seguir. Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês em Cristo Jesus. Que essa palavra possa fazer sentido na sua vida, assim como faz para mim. Deus abençoe.